Então existe um fenômeno hoje nos Estados Unidos que vem dos Estados Unidos, Europa e que está atingindo o Brasil, que se chama, o termo em inglês é quiet quitting, que nada mais é do que um desligamento silencioso, ou seja... Esse cara que é o cara que está lá... desistiu. Ele já desistiu, ele não tem engajamento nenhum com a companhia, só para você ter uma ideia, Décio, nós estamos falando do seguinte, Fabio, mas quantos caras são assim? 85% da população que trabalha no mundo está num estado de desengajamento. É mesmo? Nos Estados Unidos, o número é um pouco menor. São 65% das pessoas estão desengajadas. Mas não é porque é um número menor comparado com o mundo, de maneira geral, que atinge 85%, o Brasil se inclui nesses números todos. Esses caras, eles não querem saber de absolutamente nada. Então, ou seja, ele cumpre o horário de trabalho dele, ele não está disposto a oferecer nada além do que ele já faz, ele não oferece para a organização nada além do que está no descritivo do trabalho dele, que é o job description, tá certo? Então ele está lá, esperando o primeiro táxi passar para ele levantar a mão, pegar e ir embora. E aí ele troca de empresa, ele vai embora para outra empresa e assim continua o mesmo ciclo. Mas por que será? É porque... E às vezes consegue emprego, né? Talvez pelo próprio currículo, você trabalhou numa multinacional, vai para outra... Mas o pessoal acaba percebendo e é a mesma história, né? Mesma história. Como é que faz para motivar um cara desse? É difícil? É complicado ou é irrecuperável? Para mim, Décio, o que eu tenho defendido hoje, por onde eu tenho vindo no Brasil, as palestras que eu tenho tido a oportunidade de dar no segmento corporativo, nas organizações multinacionais e nacionais, nós temos um problema, que é esse do desengajamento, e isso é fato. Pra você entender, são 1,5 trilhões de dólares por ano que as empresas, de maneira geral, perdem. Às vezes o nosso telespectador pode estar perguntando o seguinte, não, mas isso não acontece na minha empresa. Acontece, é que você não consegue medir, você não tem instrumentos efetivos para medir o quanto o desengajamento do teu funcionário atrapalha a sua produtividade. O quanto o desengajamento de pessoas assim, porque imagina, se você tem uma quantidade grande de pessoas que estão desengajadas nas organizações, quanto isso significa em termos de baixa produtividade. Baixa produtividade é baixo resultado. Então você gasta e regasta com contratações, com demissões, nesse círculo vicioso. Para mim, é assim, o começo de tudo é tratar a liderança dessas organizações. Porque, veja bem, o que motiva, que é respondendo a sua pergunta, o que causa as pessoas estarem nessa situação? Alguém pode dizer, é porque essas pessoas são mal remuneradas, certo? Pode ser um dos fatores. Pode ser. Então, numa lista de 1 a 10, de motivos, a remuneração é o número 10. Então, o problema não é a remuneração. O que aparece em primeiro lugar é o que se chama liderança tóxica. Porque dessa liderança... Que é isso? Liderança tóxica é o líder... O líder dele. O líder dele, que não tem a menor capacidade ou nenhuma habilidade socioemocional para lidar com as pessoas e que cria ao redor delas um ambiente completamente destrutivo. Então o cara é líder, mas o cara tem que cobrar resultado. Eu vejo alguns caras... Fábio, mas você não pode, eu não posso mais cobrar resultado? Não, você deve. O problema é que você não sabe cobrar o resultado. Então, quando nos estudos, isso vem da Harvard Business School, de diversas universidades americanas, universidades europeias, liderança tóxica é o primeiro item. Ou seja, se você não capacita esse cara que está na ponta e que comanda os seus funcionários, certamente você vai entrar num desses fenômenos que hoje tem destruído a produtividade das empresas. Como resolve isso, Fabio? Capacitando esse cara que está aqui. E é para isso que eu venho ao Brasil, para poder tentar, de alguma maneira, ajudar as organizações a esse processo de capacitação. E a pessoa